Então, estamos aqui em mais uma entrevista de Banco Cultural, tendo a oportunidade de conversar agora com o meu irmão, Alexandre Ferraz, arquiteto, e que tem uma experiência muito bacana para passar para a gente, que foi não só da sua paixão pela arquitetura, mas de como surgiu essa paixão através da obra de Oscar Niemeyer. Queria primeiro agradecer a oportunidade aqui do Divã Cultural, do Encontro Mica, o podcast Divã Cultural, para eu contar um pouquinho da minha história. O Paulo me pergunta como eu tive o conhecimento de Niemeyer. Foi através da arquitetura dele. Eu fui para Gama Filho, eu sou formado pela Gama Filho, e quando eu cheguei na Gama Filho, eu vinha de uma escola técnica de eletrônica. Então, tipo assim, cheguei e eu tinha uma visão da arquitetura errônea, porque eu pensava que eu gostava de invenção, eu gostava de coisas novas. E pensava que isso estava só na eletrônica, na parte da engenharia elétrica. Teve um colega meu de faculdade, chamado Paulo de Tarso, que veio de Goiânia para estudar no Rio, e ele falou assim, cara, mas na arquitetura também tem invenção. E começou a me emprestar umas revistas módulo, que era uma revista editada por uma editora que pertencia ao Oscar Niemeyer. E ali eu comecei a conhecer a arquitetura de Niemeyer. A partir do momento que eu vi aqueles vãos livres imensos, aqueles balanços de 25 metros, uma coisa assim, eu vi aqui também na arquitetura há uma invenção muito grande. Há inovação, há como você dá vazão à sua criatividade. Ousadia, né? Fiquei encantado. Veio as férias de meio do ano, mês de julho, eu procurei nas páginas, naquela época, na página amarela, página de catálogo, procurei o escritório Oscar Niemeyer, vi na Canto 3940, liguei, atendeu uma senhora chamada Dona Maria de Lourdes, que era a secretária dele, e eu disse, Dona Maria de Lourdes, eu quero fazer um trabalho sobre Oscar Niemeyer, para a arquitetura brasileira. Ah, tá bom, meu filho, quer fazer uma entrevista? Quero. Eu vou marcar com você, como é que eu faço? Liga para mim, eu estou em casa sempre à tarde. Uma semana depois ela ligou, marcou 2 dias depois, e eu estava lá no escritório dele. Fiz a entrevista, e no final da entrevista ele perguntou, meu filho, como é que é a sua faculdade? Como é que eu falei, doutor Oscar, lá é meio fraco, porque a turma de urbanismo faz a coisa para cá, de paisagismo para lá, de arquitetura, e não há uma interação entre essas disciplinas, né? Ele falou, mas o que você faz para mudar isso? Você é daqueles que só reclamam ou você pretende fazer alguma coisa? Eu falei, o senhor está certíssimo, eu vou começar a fazer agora. O senhor quer fazer uma palestra lá? Oscar Niemeyer até por arquiteto comunista, tal, a Gama Filho ser mais ligada à direita, ele não tinha sido convidado para ir lá. E ele aceitou o convite. Ele falou assim, eu posso levar um convidado? Pode, quem o senhor quiser. Vou levar meu engenheiro Zé Carlos Sequini. Eu cheguei, começou o segundo semestre, em agosto. Eu cheguei para o diretor lá, que ele estava assumindo, era o professor Janot, Luiz Fernando Donado Janot. E eu bati na sala dele, cheguei com o pacote pronto lá, tem uma ideia da palestra de Niemeyer, assim, no centro de convenções. E ele olhou assim de cima a baixo, pensou assim, esse cara está meio doido. Você tem o telefone aí do escritório de Niemeyer? Eu falei, tenho. Aí passou o telefone para ele, ele ligou na hora, atendeu a Dona Maria de Lourdes. Aí ele já ficou, né? Peraí. Aí marcou, tipo assim, 4 dias depois no escritório. Eu fui com ele no escritório do Oscar Niemeyer. Marcamos a data da palestra, tudo. Aquilo foi anunciado, a faculdade ficou entre um misto assim de exultantes e meio assim, mas será que ele será vem? Que vai será acontecer que ele não vem? Será que vai acontecer mesmo? Aconteceu. O auditório da Gama Filho cheíssimo de alunos da arquitetura. Você tinha gente até no chão. Eu e esse meu colega, o Paulo de Tarso, que me mostrou a arquitetura do Oscar, fomos buscar o Oscar no escritório dele. Ele fez a palestra, foi um sucesso absoluto. O levamos de volta. No caminho de volta, a gente começou a conversar tal, e ele simpatizou muito. E a gente passou a fazer visitas esporádicas a ele. Tá? Eu tinha o sonho dele ser patrono da minha turma, dele ir na formatura e mais.
ele desenhar um convite que até então ele não Sim. tinha aceitado para nenhuma turma no mundo. Sim, sim. E aí aquilo ficou até que um dia, eu estava perto de me formar, papo assim de 2 meses, 3 meses antes, eu peguei e fui lá e conversei com ele no final de tarde, falei, doutor Oscar, isso, aí é muita honra, você tá. Aí comecei por ele ser o patrono, e não, patrono para o segundo passo ele ir. Na formatura. Beleza. E o terceiro mais difícil, de desenhar um convite. Ele falou, não, desenho, isso aí para mim é rapidinho. Ele desenhou o convite, foi na formatura, transcorreu tudo maravilhosamente bem. Na formatura eu fui buscar e foi muito interessante porque a formatura era num sábado. E no sábado ele trabalha no escritório, mas saía mais cedo. Sim, sim. Ele não ficava até 7 horas, 8 horas da noite. Ele foi embora 14 horas. E eu passei lá, eu estou pensando na minha cabeça que ele vai ao escritório, vai na casa dele Depois. e vai retornar. Só que não, na hora que eu bati lá, estava o motorista dele, o Amaro. O Amaro falou assim, não, o doutor Oscar almoçou e também jantou aqui. Porque ele pensou, pô, eu vou em casa, daqui a pouco... De repente pode dar algum desencontro. Algum desencontro, não, eu vou ficar aqui. E aquilo eu falei, pô, bacana. Peguei, levei ele para a formatura, depois o deixei de volta. O Amaro estava esperando lá no escritório e levou ele em casa. E aí começou não só uma convivência de trabalho, mas também uma amizade, né? Eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a estagiar com ele, houve o convite aí para o setor cultural de Brasília, houve o convite para o Centro Cultural da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte. Foi um aprendizado muito grande. Inclusive você, existe a Plantas, né? Que você, a Dona Maria de Lourdes, anotava, e ele te dava a oportunidade de estudar essas plantas. Porque eu queria complementar aquele meu aprendizado que eu tive na revista de moda. Na revista de moda era foto, uma coisa mais rápida, né? Para atender não só o estudioso, mas o leigo também. Perfeito. Aí eu falei, pô, doutor, cara, eu quero levar as plantas de todos os seus projetos assim, mais significativos, acabei levando 52 plantas. Uau! Né? É pouco, porque ele tem mais de 500 projetos, mas levei 52 e levava para o escritório, estudava, tal, prancha por prancha, ia, devolvia, ela anotava a devolução, pegava outra, pum, ele tinha um baúzinho assim, que estava todas as plantas, e ela ia tirar, qual que você quer hoje? Eu quero o Bolsa de Trabalho do Bobigny. Qual que você quer hoje? Eu quero o Partido Comunista Francês. Poxa, que legal. E levava e estudava. Quer dizer, foi uma faculdade à parte. Foi uma faculdade à parte. Eu costumo dizer, não menosprezando a faculdade que eu fiz, tinha professores lá muito bons, excelentes, mas que foi a verdadeira faculdade. Eu digo que foi a faculdade assim da inventividade, a faculdade da criatividade, do sonho, né? Onde você pode sonhar e você pode estudar como você vai pôr aquele sonho em realidade, transformar a tua fantasia em concreto mesmo, sem aspas. Porque ele trabalhava... como aquele poema que eu acabei, Concreto Sonho. Exatamente, porque ele trabalha com a estrutura de concreto e conhece profundamente o concreto armado. Então foi muito bom. E essa experiência de fazer o projeto com ele foi sensacional, porque eu mudei a ideia dele, eu vi que quando ele pensa um projeto, ele pensa um projeto como um todo, né? Se ele está fazendo um hotel, ele não pensa só na fachada, nos quartos, naquela parte. Ele pensa na cozinha, ele pensa nos banheiros, ele pensa, entendendo? Não, ele tem tinha uma visão visionária do que hoje a gente chama de multiverso. Sim. Esse multiverso acontecia dentro da mente dele. Sim, porque ele conta, ele falava para mim que quando criança, ele ficava deitado assim na relva, vendo as nuvens, né? E as nuvens, você sabe, cada vez vai formando um desenho diferente. E ele ficava desenhando aquilo. Então, ele ficar desenhando aquilo, isso fez a capacidade criativa dele, de quando, por exemplo, Oscar, hoje o programa é para você fazer no Centro Cultural. Ele já viu o Centro Cultural pronto. Isso que a gente chama hoje de metaverso, de passear por dentro da construção sem ela existir, ele já tinha isso na mente dele. Então ele tem isso, a facilidade dele expressar isso em croquis, em desenho, era muito grande. Porque ele, dentro da mente dele, ele já estava conhecendo a construção como se estivesse pronta. Entendeu? Isso foi muito bom, foi um somatório muito grande. E a convivência também com o homem Oscar Niemeyer, com o humanista Oscar Niemeyer, né, o aprendizado dele aí, da visão dele de mundo, né? Ele tinha todas as terças-feiras aulas lá com um astrônomo. Esse astrônomo tinha até trabalhado na NASA.
E ele dizia que essas aulas eram importantes porque para mostrar a pequenez do homem, né? Que nós estamos aqui no planeta Terra, numa galáxia, no meio de milhares de galáxias. Então, nós não somos nada. E não há razão para egos tão inflados. Não, e às vezes a pessoa, por ter assim, um título, por ter dinheiro, por ter, né, uma função política importante, acha que é alguma coisa. Não é. Não é. Ele dava muito valor, sim, à obra dele. Ele era um homem extremamente simples, mas ele era vaidoso, sim, com a obra que ele estava deixando. E isso ele fez. Né? Ele trabalhava, às vezes, de segunda a domingo. Né? Quando ele esteve em Brasília, ele deixou a família dele aqui, porque Brasília foi feita muito rápido. Ele fazia questão de estar lá, presente na obra. Era uma coisa tão rápida que você desenhava e você não podia deixar o papel vegetal nem manteiga na prancheta. Não, daqui a pouco... Porque vinha aquela poeira de Brasília e cobria tudo. Cobria tudo. Então você tinha que terminar o desenho naquele dia. Até um incentivo para o arquiteto. Você tinha que terminar naquele dia, tirar, enrolar, guardar no canudo, no dia seguinte limpar a prancheta e colocar ali. E teve uma conversa sua com ele muito interessante, em que você reparou, ele ia sair para um evento, acho que até com você, e pingou de gostar muito de sorvete de manga, né? Conta um pouquinho dessa história para ele. O Oscar uma vez me disse, Alexandre, você sabe que você venceu na vida quando você começar e terminar em você mesmo. Eu não entendi muito isso. Ele disse, cara, quando você não precisar do carro do ano, do apartamento novo, né, de você morar de frente para a praia, você tem uma obra, você é o Alexandre Ferraz. Começa e termina em si mesmo. Começa e termina em si mesmo. Então, esse fato que você citou, o sorvete, ele gostava muito de sorvete de manga, teve uma grande exposição que foi montada para ele, ele pediu para encontrar ele no escritório, eu fui, e ele estava tomando sorvete de manga, pingou o sorvete na camisa. Aí o Amaro, o motorista dele, falou, pô, doutor, eu pingou, peraí que eu vou lá limpar. Aí trouxe um pano com água morna, limpou, só que não saiu tudo. Aí eu falei assim, doutor Oscar, está ainda sujo na sua camisa. Ele falou, Alexandre, mais uma vez eu vou te dizer, você tem que começar e terminar em si mesmo. Vamos chegar lá, ninguém vai ver a camisa que eu estou usando, ninguém vai ver o blazer que eu estou usando. Chegou Oscar Niemeyer. Mas isso ele falava não por uma vaidade pessoal, né? Porque ele não tinha carro do ano, o carro dele ele reformou 10 vezes, ele não se importava com roupa, às vezes que ele comprava roupa era filho, entregava para ele. Era a obra que ele estava deixando. A obra que ele estava deixando, o legado que ele estava deixando para a arquitetura e para a humanidade. Isso para ele era muito importante. Né? E ao mesmo tempo, ele, apesar da amizade, dessa proximidade toda, ele sabia ser crítico e dizer o que a outra pessoa precisava ouvir. Teve um episódio em que vocês tiveram uma rusga, que eu até como psicanalista eu digo assim, foi quase como um pai chamando a atenção do filho. Né? Em que você não fez determinada coisa no projeto que ele encomendou para você, né? Que ele marcou em vermelho. E você não tinha percebido um determinado detalhe naquele cômodo da casa. Isso aí foi no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal de Belo Horizonte. Isso mesmo. Nós desenvolvemos o projeto todo para ele. Sim. Então, ele dava o projeto assim, escala 1 para 200, croquis, né? E eu levava e fiz tudo. E ele botava uma canetinha vermelha, uma canetinha preta e uma canetinha azul. Aí tá, ok, com a canetinha azul. Quando chegou na área de banheiros, ele pegou a canetinha vermelha e fez 2 X assim nos banheiros. Eu perguntei, por que esse X? Ele falou assim, não, é porque não é o banheiro que eu faço, que eu pensei. Mas não é o banheiro que o senhor pensou? Não. Eu tô, Oscar, como é que eu vou saber qual é o banheiro que o senhor tem dentro da sua cabeça? Aí é que subiu o sangue, né? Sim. Aí ele falou assim, Alexandre, você sabe, se você não soubesse, você não estava aqui. Você vai voltar, vai fazer esse banheiro da maneira que eu sei que você sabe. Aí ele bateu na mesa, porque eu não vou dizer para você como eu estou pensando. Porque eu sei que você sabe o que é isso? É preguiça. É porque você fez tudo lá, na hora que chegou no Brasil, você teve preguiça de puxar pela sua mente coisas que você já estudou. E você chegou até aqui para trabalhar comigo, você teve todo um estudo aqui no escritório antes. Aí eu falei, cara, eu aceitei, fui. No dia seguinte me detive sobre aquele ponto. E aí falei, cara, é mesmo. Eu me lembrei de uma revista móvel que eu tinha visto lá mais de 2 anos atrás.
aí fui seguir o referencial dele, o norte dele em termos de... E eu cheguei no dia seguinte, canete azul, não falei que você sabia? Entendeu? Muito importante, né, esse contato. E durante a fase final da vida dele, né, o que você diria que representou, né, porque você teve com ele alguns meses antes do falecimento dele. O que Niemeyer deixa como homem e como artista para a humanidade? Como eu vou começar até como artista você vê que todos esses arquitetos aí, Santiago Calatrava, John Novell, a já falecida Zaha Hadid, que ganhou o prêmio Pritzker também, todos eles são discípulos de Oscar Niemeyer. Todos eles dizem que eles foram para a arquitetura, tiveram encanto pela arquitetura através do conhecimento da obra de Oscar Niemeyer. E como homem, né, ele sempre teve uma participação política muito grande. Ele era comunista, né, mas ele nunca não era aquela coisa assim, eu sou comunista, você pode ter o seu time de futebol, você pode ter a sua religião, você pode ter o seu partido político, mas você conviver bem com outras pessoas. Tanto é que ele convivia com políticos de esquerda, tipo Brizola, Lula, convivia com políticos de direita, tipo Maluf. O diálogo na diferença saudável. Orestes Quercia, que era centro-esquerda. Tanto é que ele fez o Memorial da América Latina no governo Quercia. Então, era muito bonito. E o mais interessante do homem Oscar Niemeyer é que ele, como comunista, ele era ateu e ele tinha grandes amigos. Ele era amigo do Chico Xavier, ele era amigo do Dom Paulo Evaristo Arnes, ele era amigo do Dom Helder Câmara. Então, ele sabia separar. Era uma pessoa inteligente. Eu acho que a pessoa inteligente, ela sabe separar as coisas. E ele lutava, não era pela aquela coisa do comunismo. Eu acho que a pessoa, para falar de comunismo, ela tem que primeiro entender o que é o comunismo. Ele lutava que todas as pessoas têm que ter direitos básicos. Direito à saúde, direito à educação, direito a ter uma casa, mesmo que essa casa seja o mais simples possível, mas que a casa seja dela. E eu acho que isso é você lutar pela vida, né? Pela vida. Não é você lutar nem para a direita nem pela esquerda. É você lutar pela vida. E isso eu admirava muito nele. Então juntava esse lutador Oscar Niemeyer como homem e o arquiteto Oscar Niemeyer. Para mim, ele foi um dos maiores expoentes assim, que existiu na cultura e nas artes do mundo todo. Ok. Muito obrigado pelo Obrigado a você. Eu agradeço aqui ao Divã Cultural, agradeço ao Encontro Mica, que deu essa oportunidade aí, tá? E muito obrigado. E também ao Estúdio 021, porque o Estúdio 021, eu além de estar dando essa entrevista aqui, eu ajudei o meu irmão aqui na cobertura, foram 19 entrevistas, tá? E se não fosse ali o 021, o Estúdio 021, que deu toda a logística, né? Deu todo o apoio, eu aprendi muito com eles, tá? Então acho isso importantíssimo. Por trás de todo bom programa, por trás de todo show, por trás de toda entrevista, você tem que ter técnicos excelentes. E isso a 021 apresentou. Parabéns a vocês aí, parabéns ao Divã Cultural. Faço minhas as suas palavras. Obrigado, 021.